assunto é na Band News FM. 9h36, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana, Bom dia, ouvintes da Band News. Antes de falar desse acidente, eu queria só que o Daniel Rosa colocasse na tela uma imagem para nós, para quem está nos acompanhando pelo YouTube. É o seguinte, a gente tem falado dos buracos aqui de Belo Horizonte, né? Temos cobrado a prefeitura sobre os buracos e a gente falou sobre um buraco ali em frente ao Shopping Ponteio, aqui na BR, saída aqui na curva do Ponteio, aqui onde tem o Shopping Ponteio, né? Tinha um buraco ali, uma cratera perigosa ali, até de quebrar a roda do carro. A gente denunciou aqui na Band News ontem, passei lá, até parei o carro para tirar uma foto. Olha aí, ó, a prefeitura já na operação tapa buraco. Então, quer dizer, tá vendo, continuem denunciando que nós vamos trazer esse retrato aqui, tá? A gente falou desse buraco na terça-feira, ontem, quarta-feira, a prefeitura já na operação tapa buraco, aproveitou o momento de estiagem ali, ó, a gente até viu que tava com o céu azul, foi lá e tapou o buraco, né? Então, a gente critica, mas a gente também elogia aqui quando, né, a gente mostra o buraco, mas também mostra quando tapa o buraco. Então, a prefeitura foi lá ontem e tapou o buraco. Parabéns aí para a rápida resposta da prefeitura de Belo Horizonte. Outro exemplo, rapidamente, aquele cruzamento ontem da Silva Lobo com Platina, nossos ouvintes, né? Encheram nossas caixas aqui, né? De mensagens sobre esta reclamação, um sinal travado no vermelho e havia ali um dispositivo de avanço de sinal, né? Então os motoristas paravam ali no sinal travado só no vermelho, horário de pico, aquela fila quilométrica que se estendeu até a Avenida Tereza Cristina. E ontem mesmo, ainda durante a manhã, a situação foi resolvida e eu recebi informação de que havia uma pessoa dentro da prefeitura ouvindo a Band News FM que teria tomado ali, teria dado um telefonema e resolvido a situação. Mas a questão é essa, né? Solucionar os problemas aí na vida do cidadão. Não, sem dúvida, né? E a gente sempre chama nossos ouvintes para trazer pra gente esses problemas mesmo, buraco, sinal em flash, sinal apagado, enfim. Relatem pra gente aqui que a gente amplia a voz de vocês e cobra também o poder público. Agora, Sininho, Luciano, ouvintes, essa obra de ontem, né? Foi por muito pouco, mas muito pouco mesmo, que a gente não teve uma grande tragédia. Estava vendo o superintendente da Delegacia Regional do Trabalho aqui de Minas Gerais, o Carlos Calazans, falando, né, dessa quase tragédia, e foi por muito pouco mesmo. A gente vê as imagens aí, enfim, tinha uma rede de gás passando ali também. Para quem não acompanhou, né, era uma obra que o objetivo da obra era fazer uma ligação entre duas bocas de lobo, num lugar super movimentado ali, Álvares Cabral com o Espírito Santo. Tem inclusive uma UMEI ali bem pertinho. As unidades de escola infantil da prefeitura, que é super bonitinha ali, tem uma ali no Espírito Santo ali do lado. E estavam ali fazendo uma obra então para interligar duas bocas de lobo ali, né, de forma subterrânea, gente. Mas tinha uma placa lá de todo tamanho falando proibido escavar por causa da questão da fiação elétrica ali, né, da tubulação elétrica que passava ali de baixo. Esse aviso foi ignorado pela empresa, né? Os funcionários ali, os 4 que estavam trabalhando nessa escavação, não sei se eles viram essa placa e ignoraram, ou se não viram, se ignoraram também, se não chegaram a ver essa placa, mas é um absurdo de toda forma, tem que ser investigado. Ainda bem, os 4 não tiveram ferimentos, mas estão bem, né? Deram sorte, muita sorte, porque o que aconteceu? Quando eles estavam cavando ali, eles atingiram a tubulação elétrica, água com eletricidade, deu um curto ali, tiveram 2 explosões pelo menos, eles foram queimados, segundo o Corpo de Bombeiros, né? Simultaneamente ali, quando deu aquela explosão, os 4 foram queimados, né? Um deles chegou a tirar o uniforme ali no momento, deixou o uniforme da obra no chão e saiu correndo ali meio que chamuscado, né? No Brasil, Urgente Minas, ontem o Maracanã chamou o Wagner, ele estava na porta do Hospital Pronto Socorro João 23, conseguiu entrevistar um desses funcionários ao vivo ontem durante o programa. Ele estava saindo com um ferimento no braço e um ferimento no rosto, já estava ali com curativo, já tinha sido liberado, ganhado alta, mas estava sob impacto ainda do susto que tomou, né? A esposa dele estava lá, o filho estava presente. O Wagner chegou a perguntar se eles viram essa placa, ele ficou meio assim e saiu sem conversar, ficou meio assustado com a pergunta, né? Foi incomodado ali e saiu sem falar com a reportagem, né? O Wagner não queria culpá-los, logicamente, só queria saber se eles chegaram a ver essa placa. Gente, placa geralmente está lá, porque, né, há um risco, esses avisos não podem ser ignorados. Seja no ambiente doméstico, às vezes a gente vê lá na nossa casa, né? Não derruba essa pilastra porque é estrutural. Vai, chama um pedreiro lá, o cara mete a marreta, compromete a estrutura do prédio ou da casa. Não perfure essa parede na cozinha porque passa uma tubulação de gás. Vai lá, o cara faz um fura a tubulação de gás. Isso aconteceu no meu prédio. Não dê descarga, vaso entupido. Exatamente. Exemplo, geralmente né, tem a dia -dia. placa, gente, é porque tem um problema, né? E quando isso
é num local público, né, avisando sobre uma tubulação elétrica de energia que passa ali embaixo. Esse aviso ainda, né, deve tomar, ainda mais uma empresa contratada pela prefeitura para fazer essa obra, tinha que ter observado esse detalhe. Ainda bem que os ferimentos foram leves e os 4 operários envolvidos aí nessa operação, nessa obra, já estão, parece, fora de perigo. Né? Acho que tem 2 mais ainda hospitalizados, graves, né? Mas parece fora de perigo, assim, mas um chegou a ser entubado ontem, logo após o acidente. Então, e poderia ser, volta a falar, como reforçando as palavras aí do Carlos Calazans, superintendente do trabalho em Minas, poderia ter sido uma tragédia de proporções muito maiores, né? Poderia ter uma explosão ali envolvendo tubulação de gás também, até derrubar imóveis ali, veículos que passam por ali, todo mundo seria atingido, pedestres, enfim. Foi um grande susto, mas ainda bem terminou aí com o desfecho dentro do que ocorreu, né? Menos grave possível do que poderia ter ocorrido. Então fica esse alerta aí, vamos ver depois essas apurações aí aonde vão chegar, né? E chama atenção, tem uns ouvintes aqui também repercutindo a falta de preparo, né, dessas equipes que vão para campo, desses operários. Sim. Como que você manda um operário para campo sem observar o que está em volta, né? Exato. A área que vai ser. Sem ter feito uma pesquisa no local ali, né? Sem antes ter ido um engenheiro responsável olhado, falando, aqui não pode perfurar. Tem essa placa, né? Com certeza estavam cumprindo ordens, né? Chegaram lá, meteram a picareta no chão, abriram o buraco lá, cumprindo ordens. Se bobear, nem viram essa placa, ou se viram também, como tinha uma ordem para cumprir, realizaram o serviço da mesma forma. Eu falo isso, gente, porque a gente às vezes faz isso na nossa vida mesmo. A gente vê uma placa lá, proibido nadar nesse local. O cara vai e pula e aí tem um problema. Então, assim, se tem a placa, é porque já há o risco, né? Tem alguém te informando. Na estrada lá, reduz a velocidade, trecho com alto índice de acidentes. O cara vai e acelera e sofre o acidente. Não tá transite. Comprovado, exatamente, tá comprovado ali, né? Alguém testou, um engenheiro, um físico, alguém fez o teste que ali, se você estiver em alta velocidade, vai ter um acidente. Então, por isso as placas resistem e têm que ser respeitadas, né? Nesse caso aí, uma placa, né, até com um dizer óbvio, né? Há uma fiação elétrica passando aqui por baixo, né? Não escave, né? E além de uma tubulação de gás também parece passava ali perto. Então, assim, um perigo que ainda bem teve desfecho dentro do que ocorreu, teve o desfecho menos grave possível, né? Porque os operários podem dizer que nasceram de novo, né? Porque eles foram, segundo palavras do Corpo de Bombeiros, eles foram queimados ali com aquela descarga elétrica, aquela explosão que teve simultaneamente ali. Os 4 foram atingidos de forma simultânea ali pela explosão e pela descarga elétrica ali que correu no momento daquela explosão. É interessante que a pessoa que está filmando, ela toma um susto, né? Porque tem uma explosão, quando a gente vê o vídeo com o áudio, né? Aí tem uma segunda explosão, aí eles se assustam e vem a gravidade. E é um cruzamento de muito movimento ali. Tem uma escola ali do lado, ainda bem que tá de férias, logo né? Abaixo tem o ponto lá da conexão para Confins, de ônibus ali, né? Logo naquele trechinho ali tem aquela UMEI, logo no Espírito Santo ali à frente, estava em férias, UMEI fechada, mas enfim, é um ponto de grande circulação de pessoas e de veículos. Então, enfim, demos sorte, né, enquanto cidade aí, e principalmente as pessoas envolvidas diretamente ali deram muita sorte. Só para finalizar, Sinine, rapidamente, um comentário aqui político sobre o 8 de janeiro. Eu falei aqui que a presidente de um evento esvaziado, um ouvinte nosso aqui que sempre me aciona nas redes sociais aí, ele mandou uma pergunta meio irônica. Mandou uma fotinha ali, feita em primeiro plano, com muita gente na frente. Esvaziado, Murilo? Sim, meu caro amigo, esvaziado. Não estava ali presente o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, nem o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, estava presente ontem neste evento. Pouquíssimos governadores. O que se viu ali eram parlamentares governistas, muitos funcionários do Palácio do Planalto presentes, e o presidente Lula, né? E a foto aérea mostra, inclusive, esvaziado, né? Você me enviou uma foto ali em primeiro plano, mas enfim, eu falava de esvaziado, era politicamente, quando eu fiz comentário ontem, nem era fisicamente do número de pessoas, era politicamente, e sim, evento esvaziado, e inclusive acho que o presidente contribuiu depois para o esvaziamento desse evento, com uma fala extremamente infeliz, né? Acabou tirando o foco. Ele fez um discurso muito bom, condenando os atos golpistas e tudo mais, né? Ainda falou, ainda estamos aqui, apesar dos golpistas não quererem, fazendo ainda referência ao filme vencedor que a Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro, de melhor atriz, ele fez referência, enfim, um discurso muito bom,
mas ele acabou fazendo uma fala ali infeliz, falando que as mulheres, que os maridos gostam mais das amantes que das mulheres, enfim. Tudo isso porque ele queria falar que era uma mãe da democracia, acabou escorregando ali no improviso e tirou o foco de um evento super importante. Foi péssimo. Foi péssimo, muito incentivando ruim. adultério, falando que o homem é mais apaixonado pela amante do que a própria esposa. Foi a Janja péssimo. ficou bem brava. Exatamente, né? A Janja, imagina a situação da Janja, né? Que saia justa que ela ficou. Então, assim, muito ruim e, assim, tirou o foco da mensagem principal, né? Se você abrir os sites e portais depois, havia destaque maior para essa frase do que para o discurso principal, que foi muito bom, né? E só trazendo para Belo Horizonte esse 8 de janeiro, ontem o vereador eleito, cumprindo o que se espera dele, o vereador Pedro Rousseff, sobrinho da Dilma Rousseff, protocolou um projeto na Câmara de Vereadores aqui de BH, querendo proibir que condenados no 8 de janeiro sejam contratados pela Prefeitura e pela Câmara de Vereadores. Não possam participar de concursos públicos, não possam ter cargos na Prefeitura e na Câmara de Vereadores. O projeto dele foi protocolado ontem, justamente no dia 8 de janeiro, 2 anos depois, ele falando que quem for condenado, né, quem foi condenado ou for condenado, não pode ocupar cargos públicos aqui no município, né, na Prefeitura, nem no Legislativo. Claro, o projeto foi só protocolado, tá? Ainda vai ter que passar pelas comissões e ser votado. Mas, assim, quando eu falei que se espera do vereador isso, porque ele foi eleito muito sob essa bandeira aí dessa briga ideológica, dessa questão toda, né? Ele sempre se colocou nesse lugar e, assim, o primeiro projeto que ele protocola, eu não sei se é o primeiro dele, mas acredito que sim. O primeiro projeto que ele protocola já é nesse sentido, né? Não sei se vai ter vida boa na Câmara esse projeto, se vai passar pelas comissões, vai chegar a plenário, se chegar, se vai ser aprovado, mas, enfim, ele já protocolou e até para marcar esta data, né? E queria saber até que o nosso ouvinte pensa, concorda, não concorda? Já tem gente discordando de você. Pois é, não, gente, não é de mim não, tá? É do vereador o projeto, tá? É o vereador. Não, discordando do processo inteiro, assim, relacionado ao 8 de janeiro, sim, enfim. tá, esse projeto é do vereador, só estou relatando aqui o projeto que ele protocolou na Câmara ontem, tá bom? É isso, Sinine, Luciana.